Olá, turma. Dando continuidade à tipologia dos recursos no processo penal, nessa aula de número 14 nós vamos falar do recurso especial, recurso extraordinário e do recurso ordinário constitucional. Então, vamos primeiro tratar do recurso extraordinário e do recurso especial e por último falaremos sobre o recurso ordinário constitucional, que também é conhecido como ROC, né? R-O-C. O que vai diferenciar o recurso extraordinário do recurso especial melhor dizendo, justamente as hipóteses de cabimento de cada recurso. Tendo em vista que, quando eu falo de um recurso especial, eu estou discutindo uma violação de direito infraconstitucional. E quando eu falo do recurso extraordinário, estou me referindo à violação ou afronta à Constituição ou à norma constitucional. O conceito, de recurso extraordinário quer dizer que esse tipo de recurso é um recurso que objetiva a guarda da Constituição Federal. E ele está revestido, ou ele está restrito a hipóteses taxativas. O que você quer dizer isso? Que a própria Constituição ela já determina em quais hipóteses pode ser interposto um recurso extraordinário. E o recurso especial da mesma forma. A própria Constituição ela já determina as hipóteses nas quais um recurso especial ele pode ser interposto. E esse recurso especial ele vai discutir questões que tenham natureza infraconstitucional. Nós temos também a questão do pré-questionamento. O que é esse pré-questionamento? Como o próprio nome diz, pré, de antes, de anterior, né? Um questionamento anterior, um prévio questionamento. Significa que na instância anterior, ou seja, nos tribunais de segunda instância, eu tenho que já pré-questionar aquela situação que eu pretendo levar ou para o STF ou para o STJ. Então eu já faço uma pré-discussão no tribunal. Pode ser que o tribunal entenda que eu tenha razão e me conceda aquilo que eu estou pedindo no meu recurso. Mas se o tribunal não entender que eu tenha razão, eu já provo para os tribunais superiores que eu já pré-questionei aquela situação. Se for uma questão que afronte a Constituição Federal, eu já consigo demonstrar para o STF que eu pré-questionei aquela afronta à Constituição. Se for norma infraconstitucional, eu consigo demonstrar para o STJ que eu já pré-questionei aquela situação. As hipóteses de cabimento de cada recurso, tanto do extraordinário quanto do especial, estão previstas na própria Constituição. Então, quando eu falo de hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, essas hipóteses elas estão dispostas lá no artigo 102, inciso 3, alíneas A, B, C e D. Então, para que eu possa interpor um recurso extraordinário, eu preciso observar o que está disposto no artigo 102, inciso 3, alíneas A, B, C e D da Constituição Federal, e se a minha situação se encaixa em uma dessas hipóteses, eu posso interpor o recurso extraordinário. Já o recurso especial, as situações de interposição do recurso extraordinário, melhor dizendo, do recurso especial, estão dispostas, essas hipóteses, lá no artigo 105, inciso 3, alíneas A, B e C da Constituição Federal. Então, para que seja cabível o recurso especial, é preciso que esse recurso especial ele cumpra com essas hipóteses que a própria Constituição Federal já determina. Eu tenho lá pressupostos de admissibilidade. E esses pressupostos de admissibilidade, eles vêm em decorrência do artigo
do artigo, desculpa, ele vem em decorrência do Código de Processo Civil de 2015, que é o nosso atual Código de Processo Civil. E aí, uma das condições de admissibilidade, que seria o duplo juízo de admissibilidade, o novo Código de Processo Civil, ele acaba com essa necessidade de análise, tá? No juízo de origem dos recursos especiais ou extraordinários, tá? Então, esse pressuposto de admissibilidade, que seria a análise feita no juízo de origem, caiu com o novo Código de Processo Civil. Legitimidade ativa. Quem tem legitimidade ativa para poder interpor recurso extraordinário e recurso especial? Tanto a defesa quanto a acusação. Ou seja, tanto o advogado do réu quanto o Ministério Público, eles têm essa legitimidade ativa para poder interpor tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial. E nós temos aqui alguns requisitos, que são a questão federal constitucional, que é envolvida, o pré-questionamento, que eu já falei para vocês, e o esgotamento de todas as vias recursais ordinárias. Ou seja, essa causa que eu estou levando para o STF ou para o STJ, essa causa que eu estou interpondo um recurso extraordinário ou um recurso especial, isso já foi ventilado nas instâncias anteriores ao STJ e ao STF. Isso é o esgotamento de todas as vias recursais. Eu já passei por todas as vias recursais, não obtive o êxito que eu pretendia, estou chegando no Supremo Tribunal Federal ou no STJ, que são as últimas instâncias de julgamento, tá? A interposição do recurso, ele é através da apresentação de petição. Essa petição ela é dirigida ao presidente do tribunal que proferiu a decisão que eu estou recorrendo, né? Então, tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial, a petição de interposição do recurso, ela é dirigida para o presidente do tribunal que proferiu a decisão a qual eu estou apresentando o recurso, seja ele extraordinário ou especial. Qual é o prazo para interposição de ambos os recursos? 15 dias. Então, tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial, o prazo para sua interposição é de 15 dias. E o prazo para apresentação de contras-razões também de 15 dias. E qual que é a forma de processamento desses recursos? Tá? Tanto o recurso especial como o recurso extraordinário, ele vai ser processado de acordo com os artigos 1029 e 1030 do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, do novo Código de Processo Civil. Nós temos aqui uma especificidade que diz o seguinte, que conforme dispõe lá o parágrafo 6º do artigo 1003 do CPC, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente o ônus de provar feriado local, para o fim de ser afastada a tempestividade do recurso. Tá? Afastada não, para ser atestada a tempestividade deste recurso. Tá bom? Entretanto, quando se trata de processo penal, tá? Isso fica a cargo do próprio cartório, da própria secretaria do tribunal. Depois nós vamos para a desformalização dos recursos. Então houve uma notável desformalização desses recursos, tá? No recurso de agravo, por exemplo, onde o relator vai conceder um prazo de 5 dias ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível mediante exigível faltante. Está lá no artigo 932, parágrafo único do CPC. Tá? Nós estamos falando da questão do agravo, daquele agravo no qual que é interposto quando se denega seguimento
ao recurso, seja ele especial, seja ele extraordinário. Depois nós passamos algo que é importante aqui para a gente falar para vocês. Nós temos lá no artigo 1024, que diz o seguinte, 1024 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, que não há mais a necessidade de ratificação de recurso especial ou extraordinário quando a outra parte opuser embargos que não modifiquem a situação do recorrente. Então vocês percebem que o Código de Processo Civil, ele passa a disciplinar situações procedimentais ou situações de procedimento da condução dos recursos especial e extraordinário nos seus respectivos tribunais, tá? E tem lá o artigo 1025 também do CPC, que diz o seguinte, que ainda que devem ser considerados incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento. Lembra do pré-questionamento que eu falei? Ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Então, mesmo que a parte interponha, apresente embargo de declaração, e esses embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desculpa, o que diz o artigo 25 do CPC? Que isso deve ser consignado e considerado, deve ser incluído lá no acórdão, tá? Os elementos que o embargante suscitou, os elementos que o embargante levou à discussão para uma decisão. Feito isso, vamos lá para o recurso ordinário constitucional. É bom passar para vocês que mais detalhes em relação a esses recursos que nós estamos falando, está tudo contido no material que eu mandei por escrito para vocês, no material escrito, para que essa aula expositiva não fique muito longa e nem muito cansativa. Então aqui a gente faz apenas um resumo daquele material escrito que já foi enviado para vocês, para que a junção, então uma coisa complementa a outra. Eu pego o material escrito que eu já tenho, vou complementar com a aula expositiva. A complementação do material escrito com esta aula expositiva vai ajudar numa compreensão melhor sobre a matéria que nós estamos passando para vocês. Recurso constitucional, recurso ordinário constitucional. Esse recurso, ele tem digamos assim, entre os recursos constitucionais, ele é o tipo de recurso que oferece menos dificuldade para o seu manejo. É um recurso da competência do Supremo Tribunal Federal, do STF, e também do STJ, nos termos lá dos artigos que nós já falamos, 102, inciso 2, da Constituição Federal e 105, inciso 2 da Constituição Federal. Então, tanto no artigo 102 como no artigo 105, ambos nos seus incisos 2, vão tratar da questão do recurso ordinário constitucional. Esse recurso ele vai ter cabimento em decorrência do resultado, segundo o resultado do processo. Ou seja, o que quer dizer isso? Ele é utilizado em decorrência de uma decisão que foi denegatória de um pedido. Ou seja, você fez um pedido ao tribunal, vamos dar um exemplo, já adiantando o que nós vamos falar à frente. Foi impetrado um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e a esse habeas corpus foi denegada a ordem. Em decorrência da denegação da ordem em habeas corpus, é possível interpor o ROC, o Recurso Ordinário Constitucional,
para levar a discussão à instância superior, ao STJ ou ao STF, dependendo do que está sendo discutido ali. Então, o que é essa decisão denegatória? Os tribunais já decidiram, já vem decidindo que, quando eu falo de uma decisão denegatória, essa decisão denegatória ela não compreende só as decisões que julgam improcedentes o pedido. Elas também estão se referindo às questões que não conheceram do pedido, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Então, quando se fala dessa questão de denegação, tá? Foi denegado porque julgou o mérito ou foi denegado porque sem julgar o mérito, tá? Então, tanto uma hipótese como a outra, tanto julgando o mérito como não julgando o mérito, são duas situações que os tribunais vêm entendendo que é perfeitamente possível a apresentação do recurso ordinário constitucional. Esse recurso ordinário constitucional, ele é um recurso, é um instrumento processual também voluntário, tá? A parte, ela tem a opção de interpor ou não esse recurso, e ele vai impugnar as decisões judiciais. E também lembrando que tem que ser antes da preclusão. Eu não posso deixar que haja a preclusão a esse direito, tá bom? Esse recurso ROC, ordinário constitucional, ele é um recurso, digamos assim, que se destina a assegurar, em alguns casos específicos, o duplo grau de jurisdição. Ou seja, algumas decisões que não se encontram sujeitas ao regramento normal dos recursos, como, por exemplo, algo que foi discutido já de primeiro momento no Tribunal de Justiça. No segundo momento, ele vai para um duplo grau de jurisdição. Aquele que primeiro passou por um juiz singular, depois foi para o Tribunal de Justiça, depois está indo para o Tribunal Superior, ele já passou pelo duplo grau de jurisdição, está indo para um terceiro grau de jurisdição, né? Os casos onde a discussão já foi direto e pela primeira vez já no Tribunal de Justiça, a doutrina entende que há essa previsão de entendimento que, neste caso, há um duplo grau de jurisdição. Como é que são essas condições de admissibilidade desses recursos? Primeiro, essas classificações, elas têm diversos critérios, têm diversas bases. Neste momento, a classificação que vai nos interessar é a mesma classificação que é inerente, tá, aos recursos, que divide, né, ou melhor dizendo, tá, os recursos ordinários de recursos extraordinários. E aí, como é que eu faço essa divisão? O que é um recurso ordinário? Quando eu falo de um recurso ordinário, eu estou falando de um recurso que tenha por objetivo a proteção de um direito subjetivo do recorrente e que permita a discussão de matéria de direito e de fato e que tenha admissibilidade geral, não se sujeitando a requisitos especialíssimos, a requisitos bem ali estritamente elencados. Aí eu estou diante de um recurso, né, ordinário. E como é que é a interposição? A interposição desse recurso, ela é acompanhada por uma petição, né? E essa petição ela tem que estar devidamente acompanhada pelas razões da interposição daquele recurso. Depois nós vamos para o cabimento. Esses recursos, o cabimento deles, como nós já falamos, está lá disposto, ou estão lá dispostos nos artigos 102 e 105 da Constituição Federal, e
nos incisos 2, tanto do artigo 102 quanto do artigo 105, que é onde diz o seguinte, que caberá recurso ordinário constitucional, de modo geral, da decisão ou sentença que... Aí ele vem lá na linha A da sentença do juiz federal que julgar o crime político e continua, se vocês têm no material escrito. E depois, letra B, das decisões denegatórias em mandado de segurança em única instância. Letra C, em habeas corpus prolatados originalmente por tribunal ou em última instância. Isso se tratando, né, de recurso ordinário constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso 2, alíneas A, B e C. Quando o cabimento do recurso ordinário constitucional é para o Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de cabimento estão lá no artigo 105, inciso 2, alíneas A e B da Constituição Federal, que diz o seguinte, a linha A, das decisões em habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. E a linha B, as decisões em mandado de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais, federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios quando denegatória a decisão. Então, vocês percebam que esses recursos ordinários constitucionais, eles são em decorrência de em decorrência de mandado de segurança, de habeas corpus. Pode ser mandado de injunção também? Pode. Pode ser habeas data também? Pode. Mas no nosso caso específico, que é a esfera penal, tá? O ROC, ele vai ser em decorrência de mandados de segurança e habeas corpus. Depois nós temos lá os efeitos do ROC. Ele tem um efeito devolutivo, ou seja, vai ser devolvida aquela matéria para o juiz ou a corte, e também pode ter o efeito devolutivo e suspensivo. O efeito devolutivo, ele ocorre quando se tratar de sentença absolutória de crime político e quando cuidar-se de denegação de mandado de segurança e de habeas corpus. O efeito devolutivo e suspensivo, quando ele for interposto contra sentença condenatória ou absolutória imprópria, que aplique medida de segurança em processo por crime político, tá? E ele não possui efeito regressivo. O processamento desses recursos, nós já falamos, tá? Que vai variar conforme o cabimento, de acordo com o tribunal que vai ser direcionado, se é para o STF ou se para o STJ, tá? O prazo para interposição do recurso ordinário constitucional em se tratando de habeas corpus é de 5 dias, tá? E em se tratando de mandado de segurança, de 15 dias. Aí tem que tomar cuidado para isso, tá? Habeas corpus, o prazo é de 5 dias, mandado de segurança de 15 dias. E a outra parte terá o mesmo prazo para contrarrazoar o recurso, tá? Então, se for um recurso de 15 dias, que é o mandado de segurança, a outra parte terá o prazo também para contrarrazoar. E se for um habeas corpus, também a outra parte terá o seu prazo para contrarrazoar, tá? Finalizamos, tá, essa parte dos recursos
especial e extraordinário e recurso ordinário constitucional. Estarei à disposição de vocês, se houver qualquer dúvida. Torno a repetir, o material escrito ele está muito mais abrangente e vocês podem se aprofundar no tema através do material escrito, embora um pouco mais abrangente, mas eu procurei ser bem mais resumido no material escrito. Senão a gente ia escrever um livro só sobre essa questão de recurso especial e recurso extraordinário. Então a gente procurou condensar um pouco a matéria, preparar um material escrito para vocês de uma maneira mais enxuta e complementar com esta videoaula. Então, estou à disposição mais uma vez e qualquer dúvida é só me procurarem. Obrigado.